Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da arquitetura limpa, mas antes de começar, eu queria te convidar para um evento online gratuito e ao vivo. Vai ser muito legal interagir com vocês no dia 2 a 4 de outubro. Nós vamos fazer um evento que vai elevar o teu nível como programador. Para de pensar como programador iniciante que só pensa em framework, só pensa em colocar toda a tua lógica misturada com lógica de framework. E no evento do dia 2 a 4 de outubro, eu vou mostrar para você como você pode tornar o teu código muito mais maduro, separando de forma clara aquilo que é código da tua aplicação, aquilo que é regra de domínio da tua aplicação, separando isso dos detalhes de framework, separando isso de banco de dados. E eu tenho certeza que esse evento vai mudar a tua história como programador. Link na descrição, não perde tempo, se inscreve, vem junto com a gente no dia 2 a 4 de outubro. Vai ser muito legal porque vai ser ao vivo. E ao vivo a gente vai ter a oportunidade de interagir e eu mostrar para você de forma prática como separar a tua aplicação de framework. Você vai continuar utilizando os melhores frameworks de mercado, mas sem misturar a tua aplicação com framework, de forma que você consiga ter uma maior testabilidade e você vai ter de fato uma arquitetura que vai suportar o crescimento da tua aplicação, porque se você mistura tudo, vira um caos e você não consegue desenvolver aplicações maiores. Então, pare de pensar como iniciante, pare de pensar só em framework e aprende a criar uma aplicação que de fato é forte e vai te diferenciar no mercado de trabalho. Nós vamos agora para o vídeo. Eu sei que eu estou devendo um vídeo prático, a prática é extremamente importante. Eu vou gravar um vídeo prático tanto sobre o que eu mostrei na aula passada das camadas, como também esse vídeo especificamente, mas é extremamente importante que você entenda a parte teórica, os conceitos por trás, você forme na sua mente como as coisas funcionam, para que você possa ir para a prática de forma muito mais consciente. Então aqui nós temos 3 das 4 camadas que nós tínhamos na figura passada. O que está sendo omitido aí é a camada amarela, que é exatamente as regras de negócio de domínio, e as regras de negócio de domínio são utilizadas pelos casos de uso. Então, os casos de uso são os maiores clientes do nosso modelo de domínio. Então, essa partezinha amarela é utilizada pelos casos de uso. A gente normalmente não quer, não estou dizendo que você nunca pode fazer isso, tá? Mas normalmente nós não queremos que as nossas entidades, que o nosso modelo de domínio seja acessado diretamente pela camada azul, pela nossa aplicação web, front-end. Por quê? Porque senão você cria um alto grau de acoplamento. E para que serve essa camada verde? Na verdade, aqui o controller, ele vai controlar a chamada do caso de uso. Obviamente, a resposta do caso de uso também vai ser devolvida pelo controller, e o controller pode usar aqui um presenter para que você crie um desacoplamento entre o fluxo do caso de uso. Presta atenção, o fluxo do caso de uso pode ser mas a forma de você apresentar a resposta do caso de uso, você pode desacoplar do caso de uso essa conversão para os dados que você precisa devolver. Vamos supor que você quer apresentar esses dados no formato chave-valor para ser mostrado, por exemplo, na sua aplicação web. Você pode usar aí um DTO, um objeto, para exibir e passar isso para a camada web. Ah, não, eu quero exibir essas informações no formato JSON, porque eu vou passar para um outro sistema, pegar esses dados e continuar um fluxo diferente. Por exemplo, ah, não, eu quero pegar esse formato e salvar num formato XML, porque esse formato XML vai servir para passar para um outro sistema mais antigo que usa lá os dados em XML, por exemplo. Então, o presenter ele serve para pegar a resposta do caso de uso e converter num formato que seja adequado ao cliente que chamou aquele caso de uso. Você pode chamar através da sua interface gráfica, aqui como exemplo, mas você pode chamar, por exemplo, o controller através de um outro subsistema, através de um temporizador que chama o controller chama o caso de uso. Tá? Outra coisa importante é, quando a sua view ou o seu temporizador ou qualquer outro cliente chama o controller, esse controller aqui ele pode muito bem ser exposto
através de um Express.js, através de um API REST, por exemplo. Então, você pode ter dentro desse controller uma requisição, uma resposta, por exemplo. A partir da requisição, você pega os dados da request, converte esses dados para um formato que o caso de uso espera receber. Então, aqui você pode até abstrair essa conversão de dados através de uma porta, através de uma interface. Essa interface pode ser um conversor, por exemplo, recebe dados de entrada e retorna algum dado. Para que ele tem essa porta de entrada do caso de uso e porta de saída? Exatamente para você desacoplar as conversões de entrada, dos dados de entrada e as conversões dos dados de saída do caso de uso. Porque se você coloca essa conversão de dados dentro do caso de uso, você concorda que agora o caso de uso está preso para devolver os dados sempre no formato JSON, por exemplo? Ah, você vai criar um outro caso de uso que é exatamente igual para devolver no formato XML. Aí você vai duplicar esse caso de uso para ele devolver o mesmo fluxo, as mesmas regras de aplicação, digamos assim, você vai converter agora para um formato diferente. Então, para desvincular, digamos assim, essa conversão de dados, tanto de entrada como de saída, aqui ele colocou porta de entrada do caso de uso e porta de saída do caso de uso, exatamente que você pode usar uma interface, que é um conversor, para gerar esses dados em formatos diferentes, seja no formato XML, JSON ou no formato um map, né, um dicionário, chave e valor, do jeito que você quiser representar os dados, e você cria essa independência do formato de saída do caso de uso e também dos dados de entrada. Então, basicamente, o controller ele vai servir para controlar o fluxo. Esse controller ele pode sim ter acesso a uma requisição e a resposta, ele pode sim ser exposto através de uma API. Imagina que aqui o azulzinho seria o seu front-end, esse verdinho aqui seria o back-end da sua aplicação, por exemplo. Dentro do controller você faz essa conversão dos dados da request para o formato que o caso de uso espera receber. Não sei exatamente qual é esse formato, mas isso fica fora do caso de uso, porque o caso de uso não deve ficar amarrado a um formato específico externo. Ele deve simplesmente dizer, ó, eu quero receber esses dados, quero receber nesse formato, nessa organização, com esses nomes. E aí você coloca uma porta, exatamente porque essa porta ou essa interface vai te dar uma forma fácil de converter qualquer dado, qualquer tipo de entrada no formato específico que o caso de uso espera receber. Dessa forma, você cria esse desacoplamento, essa separação de como você vai converter os dados para o fluxo em si do caso de uso. Da mesma forma acontece para a saída, ou seja, eu também não quero vincular o fluxo do meu caso de uso com o formato de saída. Daí o fato que nós temos aqui uma porta e nós temos aqui um presenter que vai implementar essa porta de saída, que vai renderizar, ou que vai apresentar esses dados no formato que é esperado pelo cliente. Quem é o cliente, Léo? O cliente foi aquele que disparou através do controller essa chamada do caso de uso, ou seja, em vez da UI chamar diretamente o caso de uso e ter que entender como vai fazer essa conversão de dados, como faz para instanciar um caso de uso, como faz para passar todas as dependências do caso de uso. Por quê? Porque um caso de uso muito provavelmente vai ter uma dependência de um repositório de dados, vai ter uma dependência, por exemplo, da porta de entrada desse conversor, que vai pegar os dados de entrada e converter para o formato do caso de uso. Da mesma forma, a porta de saída, os dados que o caso de uso devolve, que tem um formato fixo, ele pode ser convertido para um formato que de fato vai atender às necessidades de quem chamou. Daí o fato que você usa essa camada verde para ter esse desacoplamento, essa separação, esse limite arquitetural mais claro entre os fluxos da sua aplicação e a parte externa, que é exatamente a web ou o banco de dados. O banco de dados também está nessa camada azul. Então, basicamente, o fluxo é, você tem um formulário, só para dar um exemplo, né? Você tem um formulário aqui na sua interface gráfica. Dentro do formulário, você preenche os dados, aperta lá um submit. Esse submit vai fazer uma chamada, por exemplo, remota, que poderia ser remota, tá? Chamando aqui o controller, bate lá no determinado URL, né, um endpoint da sua API, que chama aqui um controller, você faz esse mapeamento do controller para uma URL, através lá do Express, por exemplo, tá? Através do controller, você pega os dados da requisição,
transforma esses dados através de uma abstração aqui, de uma porta de entrada, seria um conversor, e eu vou mostrar isso de forma prática em um vídeo futuro. E aí você pega, a partir daí, você converte os dados para o formato que o caso de uso quer utilizar. E aí o caso de uso vai instanciar as entidades, vai, por exemplo, usar os repositórios de dados, vai interagir com as regras de domínio, as regras de negócio da sua aplicação, faz o que precisa ser feito, e aí, eventualmente, esse caso de uso pode retornar alguma coisa. E ele vai retornar em um padrão dele, um padrão do caso de uso, um padrão da sua camada de negócio. Ele não está preocupado onde esses dados serão exibidos. Esse é o papel do presenter, exatamente pegar os dados que o caso de uso retornou, no formato dele, ele é bem, digamos assim, intransigente, né? Ele vai dizer, ó, o formato é esse, se vire para apresentar no formato que você quer, e aí o presenter vai fazer esse papel de pegar os dados que o caso de uso retornou e converter esses dados de forma que seja adequada para a sua interface gráfica ou para qualquer outro serviço que chamou o caso de uso. Lembrando que esse presenter ele também vai ser controlado aqui pelo controller, né? Já que o controller chamou o caso de uso, a resposta do caso de uso também passa aqui pelo controller, e aí ele chama, por exemplo, esse conversor, que seria o presenter, para pegar os dados do caso de uso e retornar os dados da forma como faz sentido aqui para a sua interface gráfica. Eu acho que deve ter ficado claro para vocês como funcionam esse fluxo. Claro que na prática tudo vai ficar ainda mais claro quando eu mostrar para vocês como isso pode funcionar. Uma outra dica importante é o seguinte: tente, eu vou até mudar aqui a tela, tente criar fluxos explícitos, né? Tem um capítulo no livro do Uncle Bob, da Arquitetura Limpa, chamado Arquitetura Gritante. Né? Quando você deixa claro as intenções arquiteturais, quando você define uma estrutura que comunica como a sua arquitetura está disposta. Eu já participei de alguns projetos que a gente colocava todos os casos de uso dentro de um único arquivo. Por exemplo, User Servicing. Aí teria lá todos os casos de uso de usuário, registrar o usuário, alterar o nome de usuário, sei lá, inativar o usuário, fazer determinadas ações com o usuário. Você tinha vários casos de uso dentro de um único arquivo, a implementação lá da orquestração do fluxo. Ficava muito grande esse arquivo de User Service, por exemplo. O que eu acho interessante é você separar, tornar os fluxos explícitos. Você cria lá um arquivo para representar um caso de uso. Ah, eu tenho outro caso de uso, você cria um outro arquivo. E aí você vai criando um arquivo para cada caso de uso. Você pode até ter uma interface chamada caso de uso, que tem lá um método executar, que recebe um conjunto de entradas e retorna alguma coisa, e você vai tornando seus casos de uso em arquivos separados. Você até pode, se você olhar aqui, ó, nós temos aqui controllers, nós temos presenters, e você tem gateways, ou, por exemplo, fachadas. E essas fachadas podem te ajudar, aí sim, a concentrar vários casos de uso, as chamadas do caso de uso, ou mesmo abstrair um subsistema da sua aplicação através de uma fachada só. E aí você pode simplificar o acesso aos casos de uso através de um gateway, através de uma fachada. Mas o fato é que se você separa os casos de uso, se você deixa esses fluxos explícitos, eles ficam claros, as intenções da sua aplicação estão claros, os fluxos estão claros, então faz muito sentido você separar cada fluxo no seu arquivo. E na hora de separar os casos de uso, muitas vezes você pensa em cenários que são muito abrangentes, por exemplo, salvar o usuário. Salvar o usuário me parece um cenário muito genérico. Às vezes você quer lidar com fluxos específicos, né? Por exemplo, alterar nome de usuário pode ser um caso de uso, não necessariamente salvar o usuário inteiro, mas alterar o nome pode ter a sua complexidade dependendo do sistema. Eu já dei um outro exemplo, por exemplo, você tem um curso, esse curso é formado por sessões formadas por aulas, e você quer mudar a ordem das aulas, por exemplo, colocar uma aula. Vamos supor que você está listando, como se fosse uma lista na interface gráfica, você quer mover a aula para cima, ou mover para baixo, ou mover uma seção inteira para cima, para baixo, excluir uma seção, adicionar uma nova seção, tudo isso pode ser mapeado como caso de uso. E você chama os casos de uso, ele não necessariamente precisa interagir com o banco de dados, você pode chamar, eu quero mover uma seção inteira de posição, quero mover para cima.
Isso pode ser um caso de uso e você chama da interface gráfica, chama esse caso de uso, ele faz o que precisa ser feito, devolve os dados novos para a sua interface gráfica e você não precisa colocar essa regra, que é uma regra que acontece no modelo, no domínio da sua aplicação, diretamente dentro dos seus componentes, por exemplo, de interface gráfica. Então não pense em caso de uso só no CRUD, né? No Create, no Read, no Update, no Delete. Tem várias interações que você pode mapear como casos de uso dentro da sua aplicação. E aí você deve pensar nesses fluxos de forma explícita, que eles fiquem claros para você, as intenções fiquem claras, e a gente vai também aprofundar esses temas também de forma prática na semana lá do dia 2 a 4 de outubro. Então se inscreve, vem participar com a gente, vai ser muito legal, vai ser ao vivo, a gente vai poder interagir, vai ter muitas coisas interessantíssimas para a gente ver na prática, mostrando isso, como você pode criar aplicações mais maduras, como você pode parar de simplesmente pensar em framework, mas pensar em ter um código de valor completamente isolado de framework, fácil de testar, que vai te ajudar a evoluir a tua aplicação como um profissional. E é exatamente isso que a gente quer te ensinar nesse evento do dia 2 a 4 de outubro. Link na descrição. Não perde tempo, se inscreve, que eu tenho certeza que esse evento vai fazer uma grande diferença na tua jornada como programador. Então, a ideia é escrever aplicações fortes, aplicações que sabem separar muito bem as responsabilidades e sabe ter a parte específica da aplicação e sabe interagir de forma saudável com os melhores frameworks de mercado. Eu tenho certeza que vai mudar a forma como você enxerga o desenvolvimento e isso vai fazer uma grande diferença na tua vida profissional. Então era isso, mais um vídeo, eu estou devendo um vídeo prático e eu vou fazer o vídeo prático sim, para que a gente possa entender como esses conceitos que foram mostrados hoje faz sentido também na hora de colocar no código. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.